Olá, peregrino que chegou ao podcast Conversa com o meu pastor. Meu nome é Hirata Abe, sou cientista social e converso com o meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, que fala direto de Goiânia. Falamos de maneira informal sobre assuntos do cotidiano, sociedade e da fé cristã. Acreditamos que a fé cristã pode curar as pessoas que estão imersas em processos adoecedores e que precisam ser diagnosticadas. Afinal de contas, o que nos adoece e como a fé cristã pode nos curar? A conversa é sempre boa, os temas são totalmente relevantes. Venha então para mais um episódio e que comece a cura. Olá, peregrino, que bom que chegamos aqui nesse episódio 23 do podcast Conversa com meu pastor. Comigo, Hirata Abe, que falo desde Araranguá, sul catarinense, com meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, que fala desde Goiânia. Apesar de nos declararmos cristãos protestantes, de tradição luterana, não comemoramos o Dia da Reforma, dia 31 de outubro. Não. Dr. Anderson Clayton Pires expõe em 3 pontos o cenário que a Reforma deixou de legado até chegar aos nossos dias. É uma leitura ímpar e exclusiva que, como parte do diagnóstico feito sobre o sistema de crenças da Igreja Evangélica, mostra como esse movimento feito no começo do século XVI adoeceu o modo de vida de pessoas em diversos países desde então. Quando eu ouvi pela primeira vez essa interpretação sólida sobre a Reforma, uma janela enorme de compreensão e entendimento se abriu e muita coisa do meu sistema de crenças foi curado. É por isso que pedi ao Dr. Pires que falasse sobre o tema, para que você participasse comigo dessa cura. Como sempre, esse podcast é para poucos, só para os que têm coragem de abrir os ouvidos para ouvir sobre a fé cristã. Faça isso nesse episódio e que comece a cura. Bom, nós estamos comemorando 508 anos de Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E em Lutero, os reformadores usaram a palavra sola, para dizer somente, para resumir princípios centrais contra a Igreja Católica da época, como venda de indulgências e outras formas de praticar a fé católica. Embora haja 5 solas da Reforma, as 3 mais diretamente ligadas ao pensamento inicial de Lutero são somente a Escritura, a Bíblia, que é a única autoridade infalível para a fé e para a prática cristã. Lutero quer dizer com isso que defendia que tradições humanas não podem suplantar a palavra de Deus. E isso combatia de frente a ênfase católica na tradição eclesiástica. A segunda sola importante, sola fidei, somente a fé, diz que a salvação vem pela fé em Cristo, sem mérito humano algum. E Lutero via isso lá em Romanos 1,17, que é o texto que que ilumina Lutero nesse sentido. Romanos 1,17 diz: o justo viverá pela fé, ou seja, obras não salvam, mas a fé justifica gratuitamente o crente. E somente a graça, a terceira sola, que diz que afirma a salvação é dom gratuito de Deus, pela graça soberana, não por esforço humano. Lutero entende Efésios 2, de 8 a 9, dessa forma, ou seja, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. Eu estou aqui com o pastor Dr. Anderson Clayton Pires. Eu sou orientado pelo ensinamento, pelo discipulado do pastor Anderson na minha vida,
Eu me identifico como cristão protestante de tradição luterana e estamos aqui para dizer que nós não comemoramos o dia da reforma. E não é por birra, não é por revanchismo, não é por. Não. Eu tô aqui com simplesmente a, a maior, a maior autoridade de Weber no Brasil. E nós não comemoramos a reforma por alguns motivos que eu quero conversar aqui com o pastor, meu pastor, Dr. Anderson Cleiton Pires. Não é isso mesmo, pastor? É, já posso atuar? Já posso falar? Posso. Eu penso que alguém vai dizer assim, mas como é que pode ser? Sim, exatamente. Eles podem ser vinculados a uma tradição luterana e, ao mesmo tempo, negar o significado histórico do aniversário dos 31 de outubro, né, da Reforma Protestante. Eu penso que, num certo aspecto, existe avanços, né, em relação à transição da Idade Média para a Idade Moderna, que foi graças à Reforma Protestante. Por exemplo, havia um senso de inacessibilidade, isso é um senso coletivo que havia, de inacessibilidade às heranças prometidas pelo Novo Testamento, né? Aos que criam em Jesus, aos que seguiam os ensinamentos da igreja. É, e esse ato, essa inacessibilidade só poderia ser superada pela compra, né? E, portanto, estabelecer-se uma relação materialista, comercial, entre a cúpula, entre os, os, eu diria, os donos do poder religioso da época e a grande massa, né? Sim, Então, se pensava que para ter acesso aos céus deveria se exercer algum tipo de esforço, realizar algum tipo de obra, né? sim. Daí, esse é o sentido das comiserações, que eram negociadas, vendidas, para encher o, o cofrezinho da Igreja Católica da época, né? Opa, Bem, esse é um comportamento que se tornou inacessável para o Lutero, e o Lutero resolveu, então, fazer uma investigação profunda. Ele foi realizar estudos, ele fez, inclusive, um doutorado na área de teologia, e, à medida que ele estudava o Novo Testamento, ele descobria que essa doutrina não tinha assentamento lá. E aí chegou um momento que ele resolveu se opor a todo esse império de doutrinas preconizado na fala e eu diria, pelos donos do poder religioso da época, sim, que representava o catolicismo romano. E então é, resolveu estabelecer as linhas gerais de crítica a esse poder. As linhas gerais são estabelecidas em três solas, que é o sola fide, o sola escritura e o sola gracia. Não nessa ordem. Na ordem seria sola escritura, sola gracia e sola fide, que significa somente as escrituras. Havia uma relação de disputa entre as autoridades estabelecidas pelo governo papal, representado pelos donos do saber, e, portanto, havia ali uma espécie de donos do ensino, aqueles que emitiam ensino e que quem não acatava era considerado rebelde na Igreja Católica. interessante que é Então, a esse. autoridade papal era considerada a autoridade suprema. O Lutero, com esse princípio, está querendo dizer, não, existe uma autoridade superior à do Papa, é a autoridade das Escrituras. Sim,
Aí havia também aquela uma crença difundida de que a salvação tem que ser conquistada por obras humanas, razão pela qual se tinha que comprar as comiserações, né? Esse é o sentido. Aham. E, e o Lutero dizia, não, não, a salvação é somente pela graça. Ela é um dom de Deus, é um dom gratuito e ela é oferecida por sua graça e, portanto, não há o que se pagar, não há obra. Aí ele cita o texto de Paulo: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. E por último, a sola fide. A salvação é recebida unicamente pela fé em Jesus Cristo, dizia o Lutero, né? Entendia o Lutero. Então não existia necessidade de se realizar obras, a questão é essa, obras meritórias. O Lutero representa um grito contra a antropologia das obras no processo da salvação. Então, ele se opõe a tudo isso nessas três linhas gerais. Importante, então, a gente dar essa introdução para Sim, saber exatamente em que sentido que a reforma foi positiva e em que sentido ela deixou de ser relevante, sobretudo no mundo moderno, para justificar exatamente o fato da gente não comemorar mais essa data por não achar que ela seja relevante. Ela é relevante do ponto de vista litúrgico. Mas a fé cristã não fala que nós temos que viver a vida nessa perspectiva, sim. viver a vida no sentido litúrgico. Então, se é para ser litúrgico, eu vou para dentro da igreja e vou fazer culto o dia todo e vou ficar lá dentro. É isso, é isso. E vou esquecer que aqui fora tem um mundo e vou esquecer que a fé cristã tem que ser vivida aqui fora, tem que ser comunicada aqui fora. Não é dentro do espaço litúrgico, né? Então, veja bem, a pergunta é provocante, porque eu fiz uma leitura, eu fui professor, tanto lá em São Leopoldo, quanto eu fiz uma turma lá para a gente estudar tópicos de teologia sistemática. Nós estudamos alguns teólogos importantes, mas estudamos Lutero também. E na época de ISTL, eu me lembro que a gente estudou várias disciplinas, vários Sim, os de Lutero. Eu venho, então, me lembro também. munido dessa autoridade. Primeiro, a autoridade de quem ensina, o Lutero, e a autoridade de quem ensina, que aprendeu a reforma protestante por uma outra via, pela via das ciências sociais, pela via da sociologia, a sociologia weberiana. Então, na perspectiva da sociologia weberiana, o Lutero representou um corte entre a reforma e a fé cristã. Sim, Quem não quer admitir isso é porque não quer admitir o que o Weber está percebendo. Porque o que caracteriza o corte entre a reforma protestante e a fé cristã é exatamente a perda da identidade escatológica. O próprio Calvino admitiu que o, o cristianismo, ou a fé cristã, como ele entendia, é escatologia. Então, não se tira a base escatológica da fé cristã e se afirma que a fé cristã pode ser e continuar sendo a fé cristã. Não dá, não dá. A fé cristã se descaracteriza. E é o que aconteceu. Falei só um pouquinho, Rira. Deixa eu lidar com esse negócio que está me atrapalhando. pastor, tá me ouvindo? Tô te Joia. ouvindo, tá joia. Veja bem, se a gente tira a escatologia, portanto, se a gente promove uma chamada revolução anti-escatológica, nós tiramos, nós mexemos diretamente no arcabouço ético da fé cristã. Por quê? Porque o Paulo diz que quem se entrega a Cristo agora vive uma dimensão nova de existir. Ele chama de o estar em Cristo. Esse estar em Cristo pressupõe viver novidade de vida,
e viver na perspectiva de uma ética de interim, uma ética que é capaz de relativizar o valor das coisas que se experimenta no tempo presente da vida histórica, da vida humana, vida histórica, vida humana histórica, vida marcada pela historicidade, vida marcada pela mundanidade. Então, quem tem essa, essa compreensão de que estar na graça e viver em Cristo significa importar de menos com aquilo que se vive e que se obtém como experiência no mundo presente, significa dar um suporte relativo para todos os, eu diria, para todos os artigos que são oferecidos na presente vida, artigos de consumo, sem que eles se tornem algo de valor absoluto em si mesmo. Aham. Então nós teríamos o dinheiro, tem muitas pessoas que esqueceram de que o dinheiro se tornou a causa da morte de muitos, da morte da fé de muitos. Por quê? Com certeza. Porque eles ganharam um valor absoluto, né? Ganharam um valor absoluto. Agora, note, curiosamente, a coincidência entre essa relação, entre o poder econômico e a fé na ressurreição, que implica um existir que relativiza os artigos que se obtém ou com os quais nós lidamos na presente vida. Olha só a coincidência, porque a expressão Beruf no alemão significa, tem um duplo significado. Vocação. Tem um significado de vocação e tem um significado de profissão. A partir da Reforma Protestante, esse conceito ganhou um significado de profissão porque o calvinismo, que representa uma parte do protestantismo ascético da Reforma, ele estabelece como conceito uma diluição da linha que sempre, que na Idade Média foi a linha responsável por separar o sagrado do profano. Então existe o espaço profano e o espaço sagrado, existe o templo sagrado e o templo profano. Existe a coisa sagrada e a coisa não profana. Isso era uma linha, havia uma linha que dividia e que deixava isso muito nítido em toda a Idade Média. A partir da inclusão do conceito de Beruf, essa noção de vocação como um trabalho prestado a Deus somente do ponto de vista religioso deixou de existir. Ao deixar de existir, se introduziu uma compreensão de que se poderia servir a Deus e viver para a glória de Deus com qualquer tipo de vocação ou profissão que se realiza na vida enquanto se vive. Então, veja bem, a dimensão saiu de uma compreensão sagrada, sacral, e se tornou microdimensionada para o espaço que inclui tudo, que inclui o sagrado e o profano. Logo, a empresa, e não só a igreja, se tornaram a empresa, a indústria, o lugar que se produz trabalho, o lugar que se produz trabalho produtivo, lá é tão sagrado quanto o espaço religioso em que os padres realizavam serviços, os padres, os pastores realizavam serviços, serviço para Deus. Então é o seguinte, com essa compreensão de que tudo que tem que ser feito na vida tem que ser feito para a glória de Deus, se é no trabalho, se é na igreja, se é em qualquer outra parte do mundo, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Ora, isso fez com que, primeiro, se quebrasse uma rigidez na compreensão de que só se servia a Deus com um dom religioso, um dom espiritual. Segundo, é porque com a curiosidade, né, uma curiosidade que nasceu do calvinismo também, fazendo uma crítica exatamente ao luteranismo.
Como é que nós podemos ter certeza de que nós somos parte daqueles que foram chamados para a salvação por Deus, que são os eleitos? Sim. E o Lutero não deu essa resposta de forma incisiva, e, portanto, o Calvino também não, de forma incisiva, de forma clara, apesar de que nas institutas dele ele chega a mencionar isso, o valor das obras no processo da conquista da salvação, e, e não tem como admitir que não existe isso, porque o Weber foi lá nas institutas e achou o artigo dentro das institutas para mostrar e para dizer que Pois é. havia um subsídio teológico para os calvinistas acreditarem no que eles acreditavam. E olha lá, isso é uma investigação histórica, isso não é uma brincadeira. Isso, quem está falando, fazendo essa investigação é nada mais nada menos que Max Weber. Então, para a arrogância daqueles alunos de teologia e de seminário, ou para aqueles pastores reformados que tentam refutar facilmente alguns autores, como se tivesse autoridade intelectual para isso, e não tem. O fato é que os calvinistas disseram: nós temos que dar, em vez de nós temos que dar uma resposta objetiva, nós temos que demonstrar algo de objetivo para que as pessoas percebam que nós somos parte dessa fileira que está à espera da salvação. Nós somos parte dos eleitos. Então, veja bem, começou a haver, então, uma valorização intramundana na vida. É exatamente o oposto de que se havia antes da Reforma Protestante, lá na fé cristã, lá nos primórdios, lá no cristianismo primitivo, ou no cristianismo do primeiro século. Eles desprezavam a dimensão intramundana da vida humana. Daí isso foi expresso no chamado conceito da ética, chamado ética de interim, da ética teológica. Quando se fala de ética de interim, se fala exatamente de uma compreensão de vida no mundo em que se preconiza não a valorização intramundana da vida, mas extramundana. Paulo diz que a nossa verdadeira morada não está aqui na terra, mas no céu. Então nós não pertencemos a isso, né? Endossando um pouco uma crença que vem lá do Oriente, né? Que é do Siddhartha Gautama, não se constrói casas em pontes. Por quê? Porque pontes é lugar de passagem. Sim, sim. A vida humana é lugar de passagem. Simples Portanto, assim. você deve valorizar a dimensão intramundana da vida. Então, essa é uma crença que começou a aparecer no calvinismo e, endossada pelo conceito de Beruf, ela causou uma nova compreensão de vida humana, uma nova compreensão antropológica de existir do próprio religioso, daquele que se diz portador da fé. E qual é essa nova compreensão? De que se deve valorizar, sim, a dimensão intramundana. E como é que se valoriza? Se valoriza primeiro e, sobretudo, trabalhando-se, fazendo qualquer coisa aqui na vida humana, na vida intramundana, fazendo qualquer coisa para a glória de Deus. Tudo que se fizer, se tem que fazer para a glória de Deus. Só que, para ser da glória de Deus e para ser aferido como tal, tem que haver uma objetividade, tem que haver uma visibilidade, tem que haver uma resposta que conversa até mesmo aquele que realiza essa racionalidade capitalística, que eu vou chamar de racionalidade capitalística depois. Pois bem, então ele empreende no serviço, no trabalho qualificado, que é para ouvir trabalho qualificado é que produz o dividendo, que produz a progressão da vida, né? Da vida humana imaterial, a vida material na experiência humana dentro da história. Então, veja bem, se tinha essa compreensão de que o trabalho tem que ser realizado com bastante qualificação. Então, daí existe um corte entre a concepção de estudo e educação intelectual nas universidades e as técnicas que começam a emergir na época em que Weber está fazendo
a sua pesquisa, e ele nota que existe uma valorização, sobretudo por parte dos calvinistas, menos por parte dos católicos, de ir levar adiante somente o estudo técnico para qualificar a mão de obras, porque essas mãos de obras qualificadas é que vão produzir aquilo que se objetivo atingir, né, com o trabalho, conseguir a progressão na vida, a progressão material na vida, a progressão profissional na vida. Porque o Weber está fazendo uma investigação e ele nota que as principais empresas são dirigidas por calvinistas. Eles são donos das Sim, principais indústrias. E ele vai notando que existe, então, uma predominância lá onde ele estuda, né? sim, Onde ele vai fazer estudos sobre o desenvolvimento do capitalismo, e nota que, olha, a coisa está feia, porque está feia não, a coisa está de deixar a gente admirada. Por quê? Porque alguma coisa ocorreu aqui, porque o capitalismo ele ganhou um perfil da ética religiosa calvinista. O que baseia essa ética calvinista do calvinismo, essa ética do trabalho? Baseia-se na proficiência, né? E na laboriosidade, quer dizer, sim, é um trabalho, para ser um trabalho produtivo, tem que ter esse aspecto, tem que ter essas duas características, e tem que ter o ascetismo intramundano. Quer dizer, você não ganha e fica rico para viver de forma luxuosa, você ganha e fica rico para ter a certeza de que você faz parte desse grande contingente dos eleitos de Deus. E essa é a prova, sim, né? Essa é a prova personificada, sobretudo na figura emblemática da cultura calvinista, que é o self-made man. sim. Então, tudo isso a gente sabe, tudo isso a gente sabe. Está aí na mão do Hira. O Hira está com um livro que foi recentemente não, já tem um tempo, né? Foi reeditado, que é a Ética do Weber, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A- a- Eles criaram uma versão direta do alemão, né? Aqui, no, aqui nos primeiras páginas, pastor, eu nunca tinha percebido. Ele fala assim, ó, não foram todos os países ali do lado da Inglaterra que focaram, que tiveram essa força do calvinismo no meio social. A Sim, França, por exemplo, não foi tão forte. Mas, sim, no meio dos pastores da Holanda, ali, por exemplo, uma frase recorrente era: da casa de pastores sairia grandes empresários. Era uma frase, era um dito, era uma conversa que eles falavam entre eles. Por causa disso, por causa dessa percepção que Weber teve de que alguma coisa estava acontecendo ali no meio deles. E depois sim, até a própria realeza admitiu que a ética protestante, como é que pode dizer, ela contribuiu para o crescimento econômico, econômico da Inglaterra. sim, exatamente. E o que difere a, a sociologia do Weber com a sociologia do Marx, do Karl Marx, basicamente isso. Qual é a origem da acumulação primitiva? É uma pergunta que o Marx responde: é a expropriação do campesinato. O Weber diz: não, é ética religiosa. Então é da ética que nós tivemos um corte no modo como se compreende a produção que gera a riqueza. Mas a riqueza não é a riqueza pela riqueza, a riqueza é compreendida como um, um vício de confirmação de uma eleição, né? É assim que o Weber coloca no seu livro, né? Bem, isso aí produziu uma compreensão topológica nova. Primeiro porque esse homem religioso, esse novo homem religioso ele está ele está se condicionando a viver para o progresso. Portanto, ele tem que valorizar a vida intramundana. Caso contrário, isso não acontece. Não acontece. Para acontecer, tem que primeiro investir na educação profissional
e segundo, tem que investir no trabalho. Então, tem que se trabalhar com quantidade suficiente para ver o resultado aparecer, o resultado do trabalho produtivo. E terceiro, é que esse ascetismo intramundano é um ascetismo que relativiza o significado cultural das coisas que foram e que na Idade Média tinha um sentido, eu diria, um sentido de vida luxuosa, né? De luxúria. Então, havia aquela compreensão de que quanto mais se trabalha, mais se ganha, mais se deve economizar. Essa é uma matemática que foi engendrada dentro da ética, dentro do espaço, dentro da configuração histórica religiosa desse chamado ascetismo protestante calvinista. Né? Eu estou falando assim, bem devagar, para ficar bem compreendido por parte de quem nos escutar, por quem nos ouvir, para entender o que isso vai implicar na transição da Idade Média para a Idade Moderna, para a Idade Contemporânea, para o mundo contemporâneo. O primeiro fato é que nós, hoje que vivemos no mundo contemporâneo, nós fomos produzidos por uma ética religiosa, e essa ética religiosa é a ética calvinista. Portanto, o capitalismo moderno é um capitalismo que foi desenhado, fabricado para produzir um tipo de humanidade em série que representasse esses valores do capitalismo, da racionalidade capitalista. Valoriza-se muito o trabalho, valoriza-se muito o progresso na vida, e ao mesmo tempo, ao valorizar muito o trabalho, se trabalhar e se dedicar muito a ele, se aliena dos processos afetivos de interação familiar, que é a base da chamada sociedade tradicional. Então, o Weber diz, fazendo uma citação de algumas crenças que eram muito conhecidas dentro do puritanismo na época do século XVIII e XIX, é de que o homem, para se expandir, para ter crédito no mercado, ele precisa demonstrar que ele é um cara esforçado, que trabalha muito, que não tem medo do trabalho. Ele acorda às 5 da manhã e trabalha até às 9 da noite, batendo martelo para que o seu vizinho investidor ouça e veja que, olha, ali nós podemos Dá crédito para ele que ele vai pagar. porque ele trabalha, porque ele não tem medo do trabalho. Então, a valorização do trabalho produziu um homem para o trabalho. Esse homem para o trabalho se transformou um homem para o consumo no mundo contemporâneo, porque o mundo contemporâneo ele sofre uma alteração significativa e vários autores começaram a trabalhar em cima disso, é que o capitalismo da primeira fase é um capitalismo produtivista. Já o capitalismo da segunda fase passou a ser um capitalismo consumista. Olha, essa Então, veja bem, diferenciação é muito importante de entender, pastor. se modificou uma noção antropológica, e a ética calvinista foi determinante na divisão ou na transposição, né, dessa primeira fase para a segunda, de uma forma de se pensar o homem dentro do mundo antes, na primeira fase do capitalismo e depois. O Weber diz o seguinte, olha, o capitalismo sempre existiu, portanto nós não estamos no capitalismo pela primeira vez. Existiam várias formas de capitalismo, mas esse agora tem um perfil diferente dos anteriores. Todos os anteriores foram baseados no ímpeto do consumo, no ímpeto da aquisição. Esse agora, o Weber vai dizer assim, olha, esse agora é diferente, porque o que se valoriza nele não é só aquisição, é como se apropria das coisas, da fortuna, como se apropria do dinheiro, como se apropria do bem material.
É isso que eles queriam ensinar e é essa ética que eles queriam determinar como a ética para a vida, para o calvinista. Olha, disso aí apareceu, essa concepção, ela gerou vários problemas para o mundo contemporâneo. A competitividade é um deles. É, a indústria, o espaço da produção é um espaço da competição, um espaço em que se estabelece em alto nível, né, uma competição que desfavorece alguns princípios, né, da ética cristã. A ética cristã, primeiro, ela não é competitiva, porque ela é baseada no princípio de uma racionalidade afetiva, a racionalidade agápica, né? Então, nós não estamos no mundo para competir espaço, o verdadeiro cristão, aquele que está comprometido com a fé cristã. Então, ele tem que selecionar bem o que ele quer fazer na vida enquanto está vivo. Ele não pode fazer qualquer escolha porque ele não pode viver de qualquer forma que vive na fé cristã. Ele não vive só de culto. Viver na fé cristã não é viver de culto de domingo a domingo na igreja. É mais do que isso, é assumir um ethos na forma de viver num mundo em que todo mundo se torna lobo do próprio homem. Essa ética da competitividade, ela gera exatamente isso. Ela gera esse instinto de caça. Nós passamos a ser caça dos nossos adversários no espaço do trabalho. Aí a gente começa a querer superá-lo, aí a gente começa a querer encampar estratégias para destruir, para torná-lo menos competitivo do que a gente, para fazer com que o dono da empresa olhe mais para a gente do que para ele. E aí vai. E quando essa ética da competitividade está funcionando pleno vapor, ela simplesmente produz um recolhimento da chamada racionalidade agápica, racionalidade afetiva. Onde existe competitividade demais, existe afeto de menos. Isso deformou, porque com pouco afeto, as relações começaram a aprender, as relações intrafamiliares, as relações no trabalho, as relações sociais, todas elas começaram a apresentar problemas de natureza operacional, sim, mas por causa da natureza. A natureza de funcionamento que se passou a dar para o homem dentro de uma configuração de capitalismo competitivo. Então, não adianta porque negar isso. E aí o pastor reformado vai tentar virar para cá, vai fazer assim com o rosto, não vai gostar, vai coçar o ouvido, etc. Bem, eu não estou concordando muito bem com isso que o cara está falando, mas é isso que aconteceu. Nós somos produtos de uma construção histórica de vida capitalista baseada no espírito da competição. E isso vem da ética calvinista, não tem como negar isso. Tudo começa lá. Quem é o self-made man? É o ente social competitivo, altamente competitivo. Por isso que ele ganha a fortuna, ele alcança a fortuna a partir dos seus próprios méritos. São méritos do espírito de competitividade. Bem, eu estou fazendo uma exposição aqui para vocês compreenderem, no final, por que que a reforma protestante hoje não deve ser comemorada. Não deve ser comemorado. Não existe uma razão boa para se comemorar a Reforma Protestante. Por quê? Porque na compreensão mais para o final vai ficar claro para a gente que a Reforma Protestante ela produziu um mundo menos cristão, um mundo contra cristão, um mundo anticristão, um mundo em que o apelo ético deixou de ser baseado no mandamento maior de Jesus Cristo. Um novo mandamento vos dou. Sim. Então, esse novo mandamento é que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Agora, veja bem, não que Jesus esteja dizendo, olha, vocês têm que reimplementar uma ética de sacrifício na forma como vocês estabelecem relação no mundo. Não, porque a ética dele não representava isso, não era uma ética de sacrifício. Quando ele vai à cruz morrer pelo pecado e pelo problema da insuficiência antropológica, ele vai
para restabelecer uma relação que havia sido rompida entre Deus e a humanidade criada. Aham. Portanto, Paulo diz que vós estávamos mortos nos vossos delitos. A primeira dimensão da ressurreição é a ressurreição da fé. É despertar o homem para a fé, para esse novo viver em Cristo. E esse novo viver em Cristo agora é o seguinte: você quer compreender como é que se vive dentro do espaço do trabalho como cristão? Quer? Então trabalhe, mas trabalhe para acudir todos quantos precisarem do dinheiro do seu trabalho. Portanto, a função do trabalho agora, na fé cristã, diferentemente do que era compreendido no Antigo Testamento, é diaconal. Ela serve o próximo. Seria estranho pensar o diferente disso, né? Porque amar o teu próximo como a ti mesmo pressupõe, dentro do contexto da parábola do bom samaritano, essa capacidade de ofertar tudo que se tem para que o meu próximo seja beneficiado, dentro daquela necessidade que ele apresenta, no dado momento em que o encontro acontece. É assim que ocorreu no discorrer da história do que Jesus traz sobre o bom samaritano e a sua preocupação com aquela figura enigmática que está semi-morta no caminho do bom samaritano. Veja bem, nós estamos ali dentro do enredo da história, história com nós temos três personalidades diferentes que representavam três classes sociais distintas. O sacerdote, representava a classe rica. Quem é o outro? O fariseu? O fariseu, que representava A a classe religiosa? média, a classe média, exato, a média, e o Os levita, que pobres. representava a classe mais ralada, e que vivia só das ofertas. Portanto, do ponto de vista da estratificação, é aqueles que estavam vivia com um, um, um substrato, né, em relação aos dois de cima, ao sacerdote e ao fariseu. E vem o samaritano. E esse samaritano representa exatamente a ética cristã, representa a ética da fé cristã. É esse que não dá valor absoluto ao dinheiro, por isso ele doa todo o dinheiro, porque Nossa. o dinheiro não tem valor absoluto para ele. Exatamente para aquilo que não tem valor absoluto para a gente, nós temos mais facilidade para desfazer. Então, se eu tenho e atribuo valor absoluto para alguma coisa, isso vira fetiche. E eu vou ter dificuldade de entregar aquilo que vira fetiche. E o que define a fé cristã, da fé das outras fés, essa ética do relativismo. Tudo que está no mundo, que faz parte dessa vida intramundana, tudo deve ser relativizado. Tudo. E, portanto, nem mesmo o trabalho e a profissão deve ser objeto da competição. Não deve ser objeto de competição, porque pode virar fetiche. E se vira fetiche, ganha dimensões sacrais. E as pessoas passam a viver por trabalho. Elas passam a ser obcecadas no trabalho. Sempre quando Sim, tem a oportunidade de fazer cursos de especialização, elas sim. fazem, porque elas estão mirando a progressividade, a progressão do trabalho, no ambiente do trabalho. Elas querem chegar no topo. Se é um soldado de polícia militar, ele quer chegar lá na posição de coronel. Se é um advogado que está começando agora, ele quer chegar na condição de juiz ou de um grande advogado próspero, né? Se é um aluno de engenharia, ele quer chegar a ser dono de uma grande empresa ou trabalhar numa grande empresa e ser diretor nela. Então, é assim que as coisas são compreendidas. Nessa perspectiva, nova perspectiva antropológica que nasce da Reforma Protestante, a competitividade ela se torna o espírito que caracteriza o modo de existir de todos. Se o cristão não é capaz de se alienar disso, de estabelecer um corte, uma descontinuidade desse espírito,
ele não pode e não tem razões para se representar, para se auto-reconhecer como cristão. E talvez seja interessante a gente fazer uma pequena associação entre essa compreensão da vida, a vida próspera, né? Vamos usar esse conceito. Aham. E tudo aquilo que está associado à vida religiosa também próspero. Veja bem, como os templos das igrejas hoje são Opa! templos grandes e luxuosos. Para que tudo aquilo? Não sei. Até hoje eu tentei compreender e não descobri. Qual é a finalidade de tudo aquilo? Para que tanto luxo? Para que tanta ostentação de poder? Para que isso tudo? Isso vai tornar essa igreja mais atrativa do ponto de vista social, sim, mas não é a pregação do evangelho. E a pregação do evangelho não vai produzir uma compreensão nova de antropologia da entrega para o cristão, ele não vai ter uma nova compreensão de dinheiro, de trabalho, de etc. É, Vai. Então, o que vocês estão construindo nesse eu, templo? eu já Qual é o vi, sentido do templo? eu já vi vários Para o líderes. pastor mostrar que eu sou dono desse grande templo, desse grande prédio? Não, eu já vi alguns Se em algum líderes. momento eu precisar desfazer disso, eu posso fazer que eu vou continuar rico? É isso? Parece que é assim. Eu já vi alguns líderes dizendo que é o seguinte, não, é porque Deus merece o melhor, o excelente. Esse aqui é. Sim, Deus merece um prédio. Ele mora aqui na Terra, né? Então ele merece botar o pé num piso carpetado, né? E, e sentar numa cadeira bem acolchoada, né? Bem macia e bem gostosa, né? Bem, eu penso o seguinte: para quem tem essa compreensão, o inferno é pouco, hein? É um destino generoso, hein? Porque vocês não compreendem. Quem compreende assim, não compreendeu nada da ficção. Não compreendeu absolutamente Sim, nada. Por isso que nós estamos nessa crise sim, ética em dimensões supracontinentais. sim. Não é só aqui no nosso país. Não é Sim, só no continente sim, americano. Passou porque. por europeu, passou por africano. Está em tudo. Sim, porque Está em tudo. a ética protestante, se a gente for viver no Japão, na Coreia, em alguns países da Ásia, é aquilo, tá lá, pastor. É o modo de vida das pessoas. Eu não sei como é que como é que a ética protestante chegou no Japão. Eu preciso tentar descobrir isso um Pela dia. via, pela via americana. Pois é, Pela eu via preciso entender como é que eles da ética internalizaram isso. americana. É impressionante, pastor, porque não cabia lá É isso aí. na sociedade E aí foi para japonesa. a Coreia, foi para a Coreia do Sul, e aí foi para a China, que é um país esquizofrênico, dividido em dois, é comunista, mas é capitalista ao mesmo tempo. Os, A gente não sabe como é que é isso. os empresários japoneses, antes da Revolução Industrial, ganhavam. Eles tinham vergonha de ganhar mais do que os empregados. No máximo, eles ganhavam duas vezes só o salário do empregado. Só duas vezes. Então, quer dizer, o que mudou? O que aconteceu ali? E uma coisa que eu tô ouvindo o pastor falando é assim: é espantoso sim. Como é que nunca ninguém fez essa leitura e como é que nunca ninguém fez o rompimento com toda essa prática da ética protestante hoje, nos dias de hoje? Como é que nunca ninguém fez? E como é que as pessoas não percebem que isso adoece a Sim, vida das pessoas de uma maneira tão sofisticada que as pessoas nem percebem, assim. É por isso que esse conceito do pastor modernidade ateizante, ela mostra de maneira tão sofisticada como é que a engenharia do mal entrou na vida das pessoas, no hábito das pessoas, sem que as pessoas percebessem, sem que houvesse o confronto desse estilo de vida a partir dos púlpitos. E o cenário é esse. sim, sim. Veja bem, o ethos é o que caracteriza uma disposição natural. À medida que a pessoa se envolve com a religião, ela assimila a proposta moral daquela religião. É isso que acontece com o calvinista. Ele se insere dentro do tronco e daí a pouco ele reproduz a moral, a moralidade daquele lugar de pertença, né? E, só que ele não desenvolve a capacidade ética de fazer uma crítica a esse modo de viver, saber se há uma compatibilidade entre ele e a fé cristã, e a ética da fé cristã, das origens. A ética da fé cristã do Novo Testamento. Não é qualquer um, é do Novo Testamento. Não é do primeiro século, não é do segundo, ou melhor dizendo, não é do segundo século, não é da era pós-apostólica, não é do terceiro, não é do quarto, não é do quinto, é lá.
é das Escrituras. É lá onde o Paulo diz, olha, o cristão, quando se torna cristão, ele tem que apresentar um modo digno de viver. Quando ele fala isso lá no capítulo 1 de Efésios. Tem que apresentar um modo digno, tem que ser equivalente ao valor da cristologia da salvação. O que Cristo fez, esse indicativo da graça, deve produzir um imperativo moral, uma capacidade de se sujeitar a um modo de vida que dignifica a grandeza desse indicativo da graça. Então, não se vive de qualquer jeito, não se vive para si mesmo. Olha bem, a representação da cruz significa sair de si, não é isso que ele diz? Toma a sua cruz, negue-se a si mesmo. Esse é o sentido da cruz. Capacidade de se fazer, se deixar minha vontade para depois da sua vontade. Deixar minha necessidade para depois da sua necessidade. Esse é o Aham. sentido da cruz. Portanto, quando se fala da dimensão ética do Novo Testamento, se fala exatamente essa necessidade de se pensar é, uma ética que preserve a sobriedade, porque à medida que a pessoa vai se deixando assimilar eu diria, pelas políticas de competitividade que estão sendo engendradas no mundo do trabalho, nas sociedades capitalistas, eles vão perdendo a sobriedade. Uma delas é que eles vão achando que é mais necessário estar no ambiente do trabalho que no ambiente familiar. Aham. Isso produz uma alienação afetiva, produz. Daqui a pouco o filho se revolta, volta-se para as drogas. Por quê? Excesso de carência do pai, Não, excesso de carência e da é uma mãe, crença excesso de carência afetiva. uma crença justificada do mercado de trabalho é essa. Você tem que ficar mais tempo no trabalho do que em casa, do que com as relações. Exatamente. E aí, daqui a pouco, o filho chega lá nos 17, 18 anos, chega com essa fome de afeto imensa, revoltado com tudo isso e começa com a maconha, começa com a droga. E depois, é, lá pelos 40, ele começa a desenvolver doenças mentais associadas ao consumo precoce da maconha, da droga. E a família se destrói totalmente. E aí vai perguntar, mas como? Como é que isso O aconteceu? que A gente não aconteceu? percebeu. O que que deu errado? Deu errado? Você não percebeu o que que deu errado, não? Você não percebeu que você ficava 3 meses fora da sua família e quando chegava parecia um cara sem escrúpulo, um cara que batia, um cara que não expressava afeto pelos filhos, nem pela esposa, porque você veio, cumpriu uma regrinha do beabá do Sim. sexo com ela nos primeiros dias, depois acomodou, já se distanciou dela, e aí vive essa família fragmentada que a gente vê hoje, esse mundo fragmentado, esse mundo do individualismo, né? Querendo ou não, é isso. É quando a gente diz, olha, o individualismo é o quê? O individualismo é uma forma de vida em que se prioriza as necessidades, as minhas necessidades, em detrimento do outro. Por falar, por Esse é o falar, mundo individualista. por falar nisso, pastor, aí a gente toca em Lutero, né? Porque Lutero liberou, democratizou a interpretação da Bíblia e aí geramos ali o ser autônomo, autonomia. E A autonomia da interpretação, né? aí a reforma Isso é um deu outro problema. subsídio para essa reforma deu subsídio para os outros mestres do relativismo ali, o Nietzsche, Freud e o Marx beberem nessa fonte. Eu penso que esse também foi um outro problema gerado, né? Se eu tivesse que classificar, o espírito da competitividade é o primeiro, e esse senso de autonomia levado em todas as dimensões da vida cotidiana é o segundo. Por quê? Porque desse princípio da autonomização nasce o princípio da quebra da autoridade em todos eu diria, em todos os Em cadeia, né? segmentos Em da vida cadeia, né? cotidiana. Então, tem relação. À medida que eu estabeleço que a autoridade para ser ouvida é a autoridade da minha consciência e não de qualquer outro, então eu relativizo a autoridade do outro ao ensinar. Ele não tem mais nada para me ensinar, eu não tenho mais nada para aprender com ninguém. Eu aprendo comigo mesmo e eu ajo conforme a minha consciência.
Esse foi o sentido da reforma, da Revolução em Rousseau, a Revolução Moral em Rousseau, e foi também o sentido da Revolução moral no alemão Kant. Então, esses dois foram os protagonistas do chamado autonomismo, a filosofia do autonomismo que nasce no século XVIII, né? Ali no contexto do iluminismo, e se torna praticamente a razão dessa relativização da autoridade. Não que a reforma protestante não tenha sido importante, sim, foi, ao contrário, foi objeto de inspiração. Certamente o Lutero foi objeto de inspiração para o Lutero e para o Rousseau. E a ética deles também, a ética do calvinismo também, certamente foi, provavelmente foi a base da chamada ética do trabalho capitalista que foi desenvolvido dentro das indústrias na sociedade inglesa no século XIX. A gente tem que entender o seguinte, é que hoje nós estamos vivendo uma crise de autoridade a nível macro dimensional, macro social. Hoje não se reconhece identidade do presidente da República, não se reconhece identidade no ministro do STF, não se reconhece a autoridade, melhor dizendo, no professor de sala de aula, não se reconhece a autoridade no pai, na mãe, não se reconhece a autoridade no pastor. Quer dizer, nós estamos vivendo num mundo em que não há uma referência autoritativa para orientar moralmente as pessoas na vida. E se isso está acontecendo, é reflexo do que a Hannah Arendt chama de crise de autoridade no mundo ocidental, e que ela identifica a base de início lá na Reforma Protestante. Então, veja bem, isso foi mais uma consequência da Reforma Protestante. E ninguém quer falar sobre isso. Pega o luterano aí, luterano, vamos conversar sobre isso. Não, isso aí não, isso aí não. Vamos comemorar o 31 de outubro, que é melhor. Ah, sim. Por que você quer comentar? Não Você quer joga, comemorar o não 31 de joga outubro? chopp, não joga água no meu chopp, não. Comemorar o 31 de outubro com o olho fechado, né? Aí não dá. Tem que abrir o olho. Tem que ver exatamente o que a reforma produziu de demoníaco no mundo contemporâneo. E produziu muita coisa. Eu não sei se a gente tem mais tempo para falar, né, sobre esse tema, mas se tem um terceiro tema, foi introduzido agora há pouco com a sua fala. Essa compreensão de modernidade expressa nesse conceito de Ah, a modernização, gente usa, modernidade a ateizante. gente usa um O que episódio só pra significa? isso. Exato. O que significa, em que sentido isso está relacionado é, com a reforma, com a modernidade, com a primeira modernidade, né? Que é filha da reforma. Bem, esse conceito de modernidade ateizante, se eu posso dizer que ele pode ser inferido de alguma parte da Bíblia, ele pode ser inferido daquela parte em que aquela viúva vai reclamar dos seus direitos ao, ao juiz iníquo, né? Ela tinha direitos como cidadã, provavelmente ali expresso, sobretudo dentro da influência que o direito romano exercia sobre o cidadão judeu, que tinha conhecimento dessas relações de Estado e cidadania, se é que são conceitos que podem ser utilizados lá, mas é alguma coisa próxima, ela tinha direitos. E ela vai cobrar os seus direitos. E o juiz diz, olha, eu não tenho obrigação de satisfazer esses direitos. Mas havia uma imposição que é cultural e começa a incomodar ele. Olha, ela vai me incomodar. E eu não quero ser incomodado. Para não ser incomodado, então, eu vou fazer o seguinte: eu vou satisfazer o que essa velha quer. Veja bem, esse princípio da privação do sofrimento, ele é expresso na filosofia de uma cultura hedonista. Isso, querendo ou não, nasceu. O berço disso está na Reforma Protestante também. Está na Reforma Protestante, por quê? Porque aqueles que estão na fileira da dúvida estão sofrendo. Uma forma de sair dessa fileira do sofrimento é ir para o trabalho, é produzir o indício para não ter mais a dúvida que gera o sofrimento. Então, ali está o nascedouro do hedonismo. Então, o hedonismo tem uma raiz, tem um pé lá no mundo religioso.
da ética religiosa. Só que, obviamente, que alguém vai ter dificuldade de enxergar isso aí. O fato é que a evolução de um capitalismo de produção para um capitalismo de consumo, nós desenvolvemos uma concepção de sociedade, de mundo, onde um mundo dirigido por um princípio geral, um mundo orientado por um princípio geral, o princípio da racionalidade de gratificação imediata. Essa racionalidade de gratificação imediata é o reflexo desse conceito que a gente chama de modernização ateizante. É quando a gente tem um substituto para Deus que exerce num tempo menor o seu ofício e os efeitos do seu trabalho. Por exemplo, o plano de saúde. Por exemplo, um plano que dá segurança para seguro do carro. Então, tem tantos outros exemplos. A gente, na antiguidade, quando uma pessoa ficava doente, ela orava e pedia a Deus para curar. Hoje não, ela vai ao médico. E quem vai é o cara que expressa mais fé na igreja. Ele não ora mais, ele não ajoelha para pedir a Deus para curar a filha que está doente. Ele vai ao médico, porque ele compreende que o médico e a medicina, o médico com a sua habilidade, os seus conhecimentos, e a medicina com o seu alto grau de diagnóstico, produzido, proporcionado pela tecnologia de ponta do mundo contemporâneo, é possível você, com alguns exames de ressonância, etc., identificar males no corpo humano e evitar que esse corpo chegue a óbito. Quer dizer, não se ora, não se faz jejum, não. Vai ao médico, faz exame e estabelece lá de imediato Um diagnóstico. um tratamento, né? Um prognóstico. Então, é assim que nós vivemos. Nós temos a aposentadoria, é uma forma é, sutil de dizer que nós precisamos garantir o nosso futuro. Mas, peraí, temos que garantir o futuro? Ou Eu seja, pensava que era a esperança que garantia o futuro, a esperança escatológica, que era o penhor do futuro. Não, 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 é o plano de saúde, você sabe, né? Eu também. o Eu quero pastor. continuar, eu quero continuar vivendo o padrão que eu estou vivendo hoje. E aí eu tenho que ter uma aposentadoria, Ser né? Eu não negociável. posso depender de Deus, porque eu posso Não. ficar desempregado, você sabe, né? Deus deixa a gente na mão. Veja Não, e bem, é exatamente, o conceito que o pastor usa é o conceito assim, ó. Modernidade ateísta não é uma mera ausência de Deus, mas uma política civilizatória deliberada de facilidades que relega a fé à relíquia obsoleta. A coisa para ser usado só em último caso, se precisar. é isso aí, é isso aí. Bem, bem citado o texto, e ele vem para corroborar. Esse texto aí foi lançado por uma igreja não, uma revista de psiquiatria, do Corpo de Psiquiatria e Psicólogos Cristãos. A revista se chama Psicoteologia. Joia. É lá do Rio de Janeiro, eu não sei exatamente o número dessa revista, mas se alguém quiser pesquisar os volumes lá, ele vai achar lá, ele está na capa. Não, esse conceito ele Né, tem que sobre ser, ele tem que ser entendido pela igreja brasileira. Isso aqui a gente como se fosse um descortinamento do que a gente está vivendo nos dias de hoje, porque exatamente, a Ira, gente tá, isso mesmo. a correria das pessoas está atrás disso, de facilidades, de garantias. E quem é Deus nesse processo, pastor? É segurança, né? E o que é segurança? Quando a gente busca um plano de saúde, a gente busca uma segurança. Mas é uma segurança pragmática. Eu não diria que é uma segurança para todos é visto da mesma forma. Para todos é desenvolvido um cálculo matemático. Olha, eu vou gastar menos não investindo em plano de saúde, porque eu não preciso pagar todo mês, e aí eu vou fazendo poupança. Quando precisar, eu vou ter um volume de grana tal, e aí eu posso bancar a cirurgia, a internação, etc, etc, etc. A consulta do médico, etc, o tratamento com remédio. Então eu não vou precisar me apelar para o plano de saúde. Mas a maior parte das pessoas não fazem com esse espírito, fazem com outro. Ele quer a segurança, mas é a segurança que a fé não dá mais. Aham. Ele não acredita. Uma vez eu conversava com uma pessoa e alguém falou assim: olha, eu não ando no seu carro enquanto você não colocar seguro nele.
Aí ele falou assim para mim: eu estou no impasse agora, o que que eu faço? Fulano de tal disse que não anda mais no meu carro se eu não colocar um seguro nele. Olha Sim, só. então deixa ela ficar sem andar seu carro, velho. Não tem problema não. Agora deixa eu te fazer, vai ser um bom teste para você. Aí ele olhou para mim e falou assim: sim, é porque hoje as pessoas só acreditam que Deus pode proteger, pode guardar, Sim, mas considerando o fato de que ele tem um seguro de carro, ele tem um seguro de saúde, ele tem um seguro de morte, ele tem vários seguros. Para dizer o seguinte: na verdade, Deus é bom, mas eu vou fazer a minha parte para não ficar desamparado. Opa, que contradição é essa? E esse estilo de vida, essa ética de vida, ela é filha de uma modernidade construída baseada no suposto da ética luterana. A ética luterana, a ética calvinista, melhor dizendo, não a luterana, a ética calvinista, que tornou relativizável, não, irrelativizável a experiência intramundana. Não se relativiza a experiência intramundana, se valoriza, sim, se absolutiza. sim, Então, quando se valoriza, a gente aprende a investir, investir em casas, investir nisso, naquilo, quer dizer, cercar a vida da gente para gozar disso em formas de, eu diria, de vida luxuosa lá no futuro. Porque se associou com a teologia de confissão positiva de que estar em Deus, viver para Deus e servir a Deus significa ser sim, próximo, significa ser cabeça e não cauda, né? sim. Então é isso aí. Eu penso que essas três linhas gerais que eu estou dizendo aqui, que a gente fez uma análise rapidamente aqui, Sim. são suficientes para entender que nós não temos razões para agradecer a Reforma Protestante pelo que ela fez. Nós somos de tradição protestante porque nós concordamos que Lutero entendeu bem o corte, pelo menos ali Romanos 1:7. E, O justo viverá pela fé. É a nossa alguns base, desses né? três pontos ele entendeu. E a gente abraça a teologia da reforma, a teologia da prosperidade, por isso somente. Mas ela deixou de falar sobre 99% do que precisava ser dito. Ela falou 1%, deixou 99% de fora. Então, as obras completas de Lutero, nenhum luterano segue aquilo mais. Razão pela qual, eu diria, sequer eles comemoram o 31 de outubro, mas não levam mais o próprio Lutero a sério, os luteranos. E eu estou Interessante. dizendo isso porque Viveu no não meio, né, só pastor? Viveu pela no meio, né? pretensa de ser luterano, mas porque eu convivi. É o lugar onde que eu convivi. E é de onde eu obtive meu doutorado, meu primeiro doutorado. Então, eu estou falando com bastante tranquilidade, que pode deixar Aham, claro de que eu sim. estou falando de algo que eu conheço. Infelizmente, os luteranos não acreditam mais, basicamente, em tudo nas doutrinas, nos ensinamentos básicos de Lutero. Eles até publicaram os volumes de Lutero, lá das obras completas de Lutero, mas aquilo tem mais uma finalidade comercial do que educativa propriamente, né? Para alguns, tudo bem, pode até ter uma finalidade educativa, né? Mas para a maioria é status. Tem muito luterano que não está por convicção na igreja luterana, está por status, está por isso. Sim. Muito E, bom, pastor. então vamos para finalizar, né? Eu acho que para a gente finalizar, porque a pergunta é contundente. Nós não temos razões para comemorar o 31 de outubro. Nós não temos razões. O modo de vida que foi depreendido dessa reforma protestante é vergonhosa, é vergonha para a fé cristã. Então, basta vocês estudarem a sério. Não quero que vocês me escutem como se eu fosse a única autoridade para falar sobre esse tema. Vocês podem estudar Sim. e vocês verão que, de fato, a reforma protestante ela produziu um mundo mais mordaz, um mundo mais demoníaco, um mundo mais satânico, um mundo mais desumano, um mundo mais cruel. Então, isso tudo está associado à reforma protestante. Então, por que razões que eu vou atribuir à reforma razões importantes para ganhar uma importância para mim que não tem? Aham.
Então eu não tenho razões para comemorar esse 31 de outubro. Essa, então, é a minha fala final, e eu agora passo para o Mira, mas eu penso que foi muito boa, foi oportuna a gente falar sobre esse tema. Foi brilhante a ideia que o Hirata teve, e eu quero parabenizar, Hirata, a sua ideia, a sua iniciativa. Eu paro por aqui, né? Então, eu acho que esses três pontos são pontos que sintetizam, né? O objetivo da Sim. própria pergunta, né? Preconizado pela própria pergunta.